Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Essa aula era para ter acontecido na semana passada, né? Vocês ficaram com o teste ali concluindo, eu também não continuei, tá? Eu vou gravar as duas aulas, por ter uma necessidade de viajar, eu estarei fazendo uma cirurgia agora à tarde, certo? E necessitei mudar a metodologia, ao invés do Zoom, gravar essa aula, certo, pessoal? Na verdade, o conteúdo que a gente vai estar batendo aqui já é um conteúdo que a gente viu no ano passado, tá? A gente vai estar vendo aqui a história 3, aula 6 e aula 8. E o que vamos abordar aqui são as evoluções, né, os movimentos evolucionários que ocorreram por volta de 1830 e 1848. É o que vamos chamar aqui de a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. No caso de 1848, é uma referência à Primavera dos Povos, certo? Outra discussão abordada aqui é em relação ao fim do antigo regime que ocorre ali com a queda da Revolução Francesa. Porém, a gente vai ter o Congresso de Viena que vai tentar restaurar as monarquias naquele contexto. Então, de fato, o que é que vai ser o Congresso de Viena, né? A gente viu isso aqui lá atrás no segundo ano e vamos reforçar na aula do professor a partir de agora, tá? O Congresso de Viena, pessoal, vai ser nada mais nada menos do que a ideia de restaurar o antigo regime europeu, né? A monarquia Europa após Revolução Francesa começa a passar por sucessivas quedas na Europa inteira, porém em 1815 o Congresso de Viena, né, no contexto no qual estamos inseridos aqui, traz a ideia, a partir de Luís Bonaparte, né, a partir de alguns reinados, como o Orleans, para restaurar as monarquias. Daí, vocês devem lembrar muito bem que em 1820 ocorre em Portugal, por exemplo, a chamada Revolução do Porto. E nessa Revolução do Porto é o momento em que ocorre o retorno do Dom João para Portugal, deixando aqui no Brasil Dom Pedro, né? E a ideia é justamente restaurar a monarquia portuguesa. Então, é esse o contexto no qual estou inserido aqui. A ideia, de novo, do Congresso de Viena era promover a legitimidade e o equilíbrio europeu, uma vez que as monarquias, segundo a orientação, entendia que esse equilíbrio europeu havia se perdido a partir do momento em que as monarquias haviam sido destituídas. De novo, a gente vai ter aqui os antigos reis, as casas reais voltando ao poder, e o Luís XVIII, que é o da dinastia de Bourbon na França, tentaria retomar o trono. Quem vai ser o Luís XVIII, professor? O Luís XVIII vai ser o irmão mais novo do Luís XVI, aquele que vocês lembram muito bem, vai ser guilhotinado, né, com Maria Antonieta, na Revolução Francesa de 1789. O Luís XVIII ele vai otorgar a Carta Constitucional, onde ele vai conciliar os princípios aristocráticos, ou seja, eu tinha uma monarquia, a restauração de uma monarquia, né, não mais absolutista, teria uma monarquia constitucional, mas consolidando aí as ideias aristocráticas, a ideia de nobreza, a ideia de clero, né? Porém, com algumas conquistas básicas da Revolução Francesa. Ou seja, não era nem absolutista, nem tampouco, como é que eu poderia dizer, 100% autoritária, de fato. Né? Tinha aí alguns princípios constitucionais, mas de certa forma vivíamos aí de novo a monarquia francesa. E que conquistas vão ser essas aqui, por exemplo, instituídas a partir da Revolução Francesa? Então eu vou ter aqui a monarquia que existia, porém eu vou ter aqui a ideia de liberdade religiosa, liberdade de imprensa, direito à propriedade privada, que antes da Revolução Francesa não acontecia, né? Eleições censitárias para o legislativo, para a Câmara dos Deputados, que com a monarquia absolutista não existia, né? E outro fator importante vai ser em relação à chamada Câmara dos Pares. Essa Câmara dos Pares seria, por exemplo, como existe na Inglaterra, a Câmara dos Nobres, dos Lords e Câmara dos Comuns, né? E
Um dos fatores que ainda prevalece aqui, pessoal, vai ser justamente a ideia da vitaliciedade do monarca. Três grupos importantes políticos irão se formar nesse contexto no qual o professor está abordando aqui, né? Eram os ultrarrealistas, os constitucionalistas e os liberais. Professor, o que diziam os ultrarrealistas, né? Quem eram esses povos? Os ultrarrealistas, pessoal, claro, eram nobres que estavam atrelados ao pensamento do monarca, né? E iriam defender os interesses desse monarca, né? Nesse caso aí, essa liderança estava pautada através do irmão do Luís XVIII, que era o chamado Conde de Artois, e eles desejavam os privilégios do antigo regime. Já os constitucionalistas, eles desejavam lutavam pela manutenção da situação, no caso, que estavam vivenciando, e traduziam aí a chamada monarquia parlamentar, ou seja, onde o rei não tinha o direito de governar sozinho, senão seria uma monarquia absolutista. E os liberais, que eram chamados republicanos ou bonapartistas, aqueles que vão herdar aí o pensamento do Bonaparte, Napoleão Bonaparte, né? Eu tenho também aqui o Carlos X, né, na perspectiva ainda da monarquia que estamos falando aqui, e o Conde de Artois vai ser o próximo rei, que era o irmão, né, do Luís, a assumir o trono francês. No entanto, vai haver uma reação imediata, em relação aos princípios que lá estavam inseridos diante do Congresso de Viena. Daí a ideia, né, dos ultrarrealistas prevalece aqui com o Carlos X, né? E o grande perigo era justamente a reimplantação do antigo regime, coisa que não vai, por exemplo, acontecer. O que o Carlos X vai fazer ou vai tomar como medida terceiro ano? Como medida, o Carlos X, por exemplo, vai tentar aqui se aproximar das atitudes, por exemplo, da monarquia absolutista. Fazendo o que, professor? Indenizando a nobreza, né, em relação àquilo que foi perdido durante a Revolução de 1789, durante a Revolução Francesa. Ele considerava que o que foi feito, né, o que a Revolução fez com a nobreza foi sacanagem. Daí ele vai tentar restituir, né, vai tentar indenizar pelos prejuízos que a nobreza teve. Vai censurar a imprensa, né? Ora, com Luís XVIII a imprensa estava vigorando, né, a partir da monarquia constitucional parlamentar. Ou seja, tudo que foi construído a partir da monarquia constitucional do Luís XVIII, o Conde de Artois, com a morte do seu irmão, ele acaba dissolvendo. Seria mais ou menos essa tradução, tá? Algumas medidas reacionárias começam a acontecer diante das atitudes do Carlos X ou do Conde de Artois, e dentre elas vai estar, por exemplo, a ideia de derrubar o Carlos X, que vai ocorrer justamente na chamada Revolução de 30, que é um movimento popular, a chamada Segunda Onda. Tá? Aqui eu tenho uma das barricadas do contexto. Nessa imagem a gente pode visualizar um dos movimentos da Revolução de 30, de 1830, a chamada Segunda Onda. Essa imagem é uma imagem do Horace Vernet e traduz aí uma das manifestações pela retirada do Carlos X. Diante das manifestações, a gente vai ter algumas jornadas, ou alguns movimentos, ou algumas manifestações que serão muito importantes a partir de agora. Dentre elas vai ter as Jornadas Gloriosas ou a Jornada dos Logrados. O que seria isso aqui? O que seria essa Jornada Gloriosa ou Jornada dos Logrados? A jornada gloriosa, pessoal, a jornada dos logrados, vai ser justamente um dos eventos que marcará a Revolução de 30, que unirá, por exemplo, a burguesia e o proletariado. Então, esse evento de 30 vai ser muito importante, porque vai ser o registro onde a burguesia e o proletariado vão estar lutando juntos pelos seus direitos.
Parece mentira, mas a Revolução de 30 já vai ter um caráter social muito importante, né? Se vocês fizeram uma reflexão diante disso aqui, pessoal, que eu tô poderando, vocês vão perceber o seguinte, eita, vocês vão perceber o seguinte, que ao longo do processo histórico desde a Revolução Industrial, o que é que eu tenho de relevante aqui, pessoal? Que como é que eu poderia dizer? A burguesia e o proletariado sempre tiveram lados opostos. A burguesia é o detentor do poder do valor econômico, enquanto o proletário é aquele que trabalha, né, pelo seu recurso e exige direitos. A partir de agora, né, é, esse contexto aqui que ocorre nessa luta, a gente não vai ver outro evento daqui para frente em que a burguesia esteja junto com o proletário, né? Esteja junto com os operários. Pelo contrário, a gente vai estar sempre vendo os operários ou o proletariado lutando contra a burguesia. Então aqui, ó, isso aqui que a gente vai estar colocando a partir de agora, tá para a gente perceber o seguinte, que nessa Revolução de 1830, tanto burgueses como operários vão estar juntos, porém, ao final desse movimento de 30, o que acontece aqui? A burguesia chega ao poder de novo, né? E vai excluir os operários da formação do governo. Então você percebe que, qual que era a ideia da burguesia mais uma vez? Lá na Revolução Francesa, vocês perceberam que a burguesia utilizou o terceiro estado, utilizou o povo para chegar ao poder. Na Revolução de 1830, mais uma vez para tirar o Carlos Zé do poder, a burguesia se une junto ao proletariado, né? E o proletariado mais uma vez cai na da burguesia e acaba, por exemplo, tomando um toco no final da partida. Resultado, essa burguesia que assume o poder, ela vai, ao final de tudo, optar por uma monarquia parlamentar. Tá? Diante disso, eu vou ter aqui a proclamação de uma república, né? E essa estratégia que vai ocorrer a partir de agora, né? Através desse novo golpe, a partir de 1830, a gente vai ter, por exemplo, operários, né? Esses operários que irão lutar contra a burguesia que tomou o poder. Daí eu tenho a chamada revolta, que vai ser extremamente importante para adquirir direitos a partir de então. A partir desse momento, eu vou ter nessa proclamação de uma república, a partir de agora, com a queda de um dos burgueses lá atrás que tomaram o poder, o Luiz Felipe, que era chamado Luiz Felipe de Orleans, ele perde o trono, daí eu tenho uma proclamação da república. Nessa proclamação da república, eu vou ter a chegada ao poder do sobrinho, se não falo memória, do sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, que ao chegar ao poder, pessoal, ele também age da mesma forma que o tio e depois se intitula como um ditador, com o título de Napoleão II, né? Se não me falha a memória. O próximo evento, ou a próxima revolução é a chamada Revolução de 1848, ou a chamada Primavera dos Povos. Nessa Revolução de 1848, terceiro ano, eu vou ter aqui o chamado Manifesto Comunista de Karl Marx, e nesse Manifesto Comunista eu tenho aqui, dentro desse contexto, o início do processo de unificação, tanto italiana quanto alemã, né? Isso vai ser relevante para a gente, por quê, professor? Porque aqui nesse movimento de 1848, conhecido como Primavera dos Povos, que vai ter um caráter nacionalista, liberal burguês e operário socialista por toda a Europa. É nesse contexto que as ideias do Karl Marx, pessoal, vão ganhar um boom no contexto europeu, certo? E o que vai ser, na verdade, terceiro ano, a Primavera dos Povos. O que é que a gente vai destacar a partir de agora? O que é que está por trás da Primavera dos Povos? Qual vai ser o grande interesse de quem está lutando na Primavera dos Povos? Primeiro fator preponderante, e vocês devem registrar:
Quais eram os principais ideais? Primeiro fator importante como ideal na Primavera dos Povos, o liberalismo, né? Onde a burguesia vai pregar, a gente vai ter o Adam Smith, uma série de pensadores aí com liberalismo econômico, liberalismo político. Daí você pergunta, ora, se eu tenho liberalismo econômico, liberalismo político, consequentemente eu não tenho como garantir aqui mais uma monarquia parlamentar, constitucional, absolutista. De fato, a Revolução de 1848 ela vai colocar uma pedra definitivamente nas monarquias europeias, né? A gente vai ter algumas monarquias que irão permanecer, é o caso da Espanha, mas são monarquias parlamentares, né? Não vai alterar muito. Na França isso não mais acontece, a gente vai ter aí uma república na França, por exemplo. Eu vou ter o socialismo, né, através da luta do proletariado, e o nacionalismo, que todos estarão lutando em prol disso aí, ou seja, uma ideia de nação a partir de agora, né? Esse nacionalismo, ele vai vir no sentido de separação em relação à Bélgica, Polônia, Hungria, né, e a união de todos os povos daquela etnia. Por exemplo, os alemães com a ideia do pan-germanismo, a África com a ideia do panafricanismo, tá? E a partir de então, esse pan, a ideia de pan-germanismo, pan-eslavismo, é a ideia de nacionalismo. Então, esse seria, a partir de agora, todos lutando por uma nacionalidade em relação ao país no qual estavam inseridos. Professor, como assim? A partir da ideia de unificação em relação aos seus países. Em relação ao Luiz Bonaparte, pessoal, né, que era sobrinho do Napoleão, ele age igualzinho ao seu tio, né? Aplicando um golpe, né? Lá o Napoleão Bonaparte, ele aplicou um golpe conhecido como golpe 18 de Brumário. Aqui também ele vai aplicar um golpe semelhante, né? E vai tornar-se imperador, proclamando-se Napoleão terceiro. Eu falei segundo Napoleão terceiro, com o segundo Império Francês, né? Isso é ridículo porque no contexto no qual se vivia, já não se aceitava mais determinada postura, pessoal. Então, assim, a atitude do Napoleão III ou do Luiz Bonaparte foi ridícula para o momento que se vivia, né? Então, ele vai governar praticamente sem oposição. Por quê, professor? Porque a própria burguesia acreditava no retorno da ordem, né? Uma vez que as manifestações explodiam pela região inteira. E, no entanto, ele vai pegar eu diria que um pepino verde nesse contexto, porque é o momento em que ocorre a chamada Segunda Revolução Industrial, né? E a França vai começar a ficar um pouco para trás, porque as atitudes do Napoleão, do Napoleão III ou do Luiz Bonaparte aqui, não serão muito condizentes com a realidade. Aí você vê a Inglaterra explodir na Segunda Revolução Industrial. É aqui que ocorre, por exemplo, o terceiro ano, o que vamos chamar de imperialismo e neocolonialismo. É a chamada corrida na África e na Ásia, tá? Aqui eu tenho uma imagem do Napoleão III, como vocês podem visualizar, certo? Então, dentro do contexto da política externa, né, a França vai consolidar também políticas na Ásia e na África, vai procurar instaurar monarquias na Espanha, no México, né, para buscar novos mercados consumidores e enfraquecer a Áustria, né, que era um país que estava em constante lutas com a França nesse contexto aqui, tá? Em relação a outro evento que ocorre dentro desse processo histórico, está a chamada Comuna de Paris, né, que vai sofrer, nesse momento aqui, uma derrota em relação à Prússia, eclode em Paris, né, e vai ser um movimento radical de esquerda. Isso aqui é um marco importante para a ideia operária, que já vinha lutando há muito tempo, desde a Primavera dos Povos, em 1848, e esses operários, no qual já vinham desde lá de trás lutando, vão conseguir tomar Paris e instaurar um governo socialista. Nesse contexto aqui do Comune de Paris, pessoal, vai ser o primeiro governo socialista da história, será implantado nesse contexto no qual o Napoleão III ainda estava no poder. Daí,
essa luta pelo qual a gente pode perceber em relação à Comuna de Paris, ela não dura muito tempo. A Comuna de Paris ela dura 70 dias, e o Napoleão ele retorna, o Napoleão III ou Luiz Bonaparte ele retorna ao poder de novo, ou seja, a Comuna de Paris ela retira o Napoleão III do poder durante 70 dias, porém não vai durar muito tempo, né? Infelizmente, seria interessante se tivesse derrubado desde já aqui, e isso que ocorre, o fracasso da Comuna vai ser nada mais nada menos do que ocasionará nada mais nada menos do que a punição ou a expulsão desses operários que já até então haviam lutado por melhorias naquele momento aqui, tá? Pessoal, eu vou parar essa aula aqui para ficar como aula 1 e a gente retoma a aula 2 com os Estados Unidos no século XIX, ok?